Vamos nessa. Deus é bom, aleluia. É só para despertar os irmãos. É isso aí. Glória a Deus. Eu hoje quero falar com os irmãos, quero conversar aqui sobre 2015. O que Deus vem falando no meu coração é certo que, na verdade, esse não é o tema, né? Mas eu usei esse slide porque não deu tempo de fazer uma imagem pela qual seria o tema da mensagem. Mas Deus vem me falando, nesse período, sobre um ano abundante que nós vamos ter em 2015. Ele veio falando no meu coração durante um tempo nisso. E eu vim meditando sobre o que seria isso. É claro, eu não vou falar propriamente sobre tudo, porque assim como o pastor Hélio falou, a segunda parte fala sobre pessoas. Fala sobre nós, a igreja hoje, Deus disse ao meu coração. Ela está excluindo mais do que incluindo. Esse ano ela precisa incluir mais as pessoas do que propriamente excluir. Então, eu estou dizendo um contexto geral. Você vê que as pessoas aí fora são tratadas, às vezes, como um objeto. Não é o nosso caso aqui. Mas as pessoas, as lideranças da igreja, elas, às vezes, não sabem lidar, não estão sabendo lidar com as pessoas. Foi isso que Deus falou no meu coração. Que elas hoje estão como juízes, com cartões vermelhos e amarelos no bolso, esperando a primeira falta que a pessoa vai fazer para levantar o cartão. E Deus falou que nós precisamos cortar isso da nossa vida no nome de Jesus. Que isso não deve fazer mais parte da nossa vida, nem na minha vida que sou da liderança. Porque ele me disse, Paulo, não são pelos seus erros que eu avalio você. É pelo aquilo que você é. Então é dessa maneira que você deve avaliar a vida do teu companheiro que está do seu lado. E ele me trouxe assim vários textos, queridos, para me mostrar isso. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo vem falando sobre a nova criação, no versículo 17, antes de falar, e assim, quem está em Cristo é uma nova criatura, ele diz, olha, que daqui por diante, no verso 16, ele diz que o amor de Deus nos constrange, nós julgando isso. Depois ele diz que daqui por diante, se nós conhecemos alguém segundo a carne, nós não devemos conhecê-lo mais dessa maneira. E ele diz que se antes conhecemos a Jesus na carne, não devemos mais conhecê-lo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Então assim ele mostra que eu não devo tratar o meu irmão pelos erros do passado ou pelo que ele faz, mas eu devo tratá-lo pelo que ele é em Cristo Jesus. Então eu sou líder e eu vou tratar um dos meus liderados. Eu vou excluí-lo. Eu vou colocá-lo para fora por causa de uma falta que ele cometeu. Gálatas capítulo 6 está escrito, se vocês que são espirituais, vocês devem pegar alguém que foi pego numa falta. Não está escrito exclua, está escrito restaure-o. Restaure-o a posição. Eu não vou tirá-lo, o Marcos está me ajudando aqui, pastor Marcos. Pastor Marcos cometeu um erro, e eu pego o pastor Marcos, olha, por causa disso, você não vai trabalhar mais comigo, vai para o banco. Eu não posso fazer isso, porque Deus me disse, cara, você tem que restaurá-lo. E ele falou, Paulo, eu te chamei como repudiada. Eu te chamei quando você não tinha valor, eu atribuí valor a você. Quando você errou, eu disse, você é meu, eu te justifiquei. Então, da mesma maneira, você tem que fazer com o teu semelhante. Restaurá-lo. E é nisso que está baseado esse ano abundante que nós teremos. Restaurar as pessoas ao lugar que são delas. Está dando para entender? Então, essa é a segunda parte, mas vamos para a primeira. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. É isso mesmo, Lucas capítulo 8. Vai abrindo lá e eu vou falando aqui. Apesar de nós estarmos vivendo os últimos dias, eu sei disso, apesar de nós estarmos vivendo o que a Bíblia diz sobre a profecia, a gente está vivendo aí o tempo da volta de Jesus, nós sabemos disso,
As situações do lado de fora mostram isso, né? Nós estamos vivendo um tempo de pressão e isso vai se intensificar. Mas apesar disso, é que Deus veio falando no meu coração, o ano vai ficar ruim, Paulo, para quem está fora da igreja. Mas para quem está dentro da igreja será preservado. Ele me mostrou vários textos. Por exemplo, o texto de Apocalipse diz que uma das igrejas seria preservada na tribulação. Ela não sairia da tribulação, mas na tribulação ela seria o quê? Preservada. Quem é que está entendendo? Então, em Lucas, em Mateus 24, quando Jesus vem falando dos princípios das dores, e eu creio que nós estamos vivendo esses dias, ele vem falando sobre vários aspectos: terremoto, fome em vários lugares, filhos se levantando contra os pais, pais se levantando contra os filhos. Não é isso que está lá? Dizendo que muitas pessoas vão trair, vão se escandalizar. É o que nós temos visto hoje ou não? São esses dias. Mas mesmo vivendo esses dias, no final do verso ele diz: quando vocês virem essas coisas, levantem os olhos de vocês. Levante a cabeça. Ele não nos diz: abaixe a cabeça. Corra para o monte e se esconda. Ou fique debaixo da cama, porque são dias temerosos, são dias de tribulação. São dias onde as coisas estão complicando para o mundo. Então, toma cuidado, porque para você também vai complicar. Não, a Bíblia diz que Jesus manda nós levantarmos os nossos olhos, porque quando nós vemos essas situações ruins, escuta, do lado de fora, nós devemos exultar, porque a nossa salvação está logo ali. Então, o mundo, ele se oprime, ele se esconde, ele tem medo, mas a igreja deveria mostrar-se, deveria aparecer, deveria exultar, deveria glorificar, deveria manter uma outra perspectiva. Quem é que está entendendo? Então, por exemplo, aqui em Malaquias, diz que nos últimos dias, fique aí, em Lucas capítulo 8, mas está escrito assim no verso 1, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima. Nos últimos dias não diz que a igreja vai estar embaixo, mas diz que a igreja vai estar em cima. O nosso Deus, olhem para cá, é um Deus de acréscimo. Deus nunca vai começar na sua vida em um ponto e depois de algum tempo ele vai permanecer naquele ponto. Deus não é mosquito da dengue que fica em água parada. Se ele te chamou hoje aqui, amanhã você vai estar em outro lugar, porque o nosso Deus é um Deus de crescimento. Deus está sempre crescendo, e se você anda com Ele, você vai crescer sempre. Você não vai ficar parado no mesmo lugar. Se Deus se movimenta, você vai se movimentar também. A Bíblia diz, em Atos, capítulo 17, verso 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus está sempre em movimento. Deus está sempre crescendo. O nosso Deus é um Deus abundante. É por isso que nós teremos um ano abundante. Nós não teremos um ano péssimo, porque as coisas do lado de fora vai piorar. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, que o produto da oliveira minta. Ele diz, ainda assim eu mantenho a minha confiança no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu não fico deprimido, eu não fico lá derrotado, caído, depressivo. Mesmo com as coisas passando pelo lado de fora, está ruim, está péssimo, eu mantenho uma perspectiva totalmente diferente, porque eu creio num Deus abundante que eu sirvo. Ele é o Deus do espaço e do tempo, Ele é o Deus da matéria. Oh, aleluia! Ele não está preso a tempo, a espaço, nem está preso a circunstância alguma. Ele é o El Shaddai, o El Olam, o Todo-Poderoso. Aleluia. Você vê, os 3 primeiros evangelhos são os evangelhos sinópticos, né? Deixa eu beber uma água aqui. O último é o de João. Eu não ia falar isso, mas vou falar. O de João é um evangelho especial, porque, por exemplo, você não encontra no evangelho de João falando sobre a genealogia de Jesus, como assim fala Mateus, Lucas,
como falar, né? Ele vem falando já no ponto, no nevrálgico, a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mateus vem falando que Zacarias, que Mussum, que Mocotó, que gerou Miqueias, vem falando daquela turma toda, daqueles nomes complicados, até chegar em Jesus, né? Davi, Jesus, você entendeu? Até chegar a Jesus. João já começa dizendo, mas a todos quanto receberam. Não quero saber de Mussum, de Zacarias, de Mocotó, e aquele que recebeu é filho de Deus. Já começa dizendo assim, aquele que crê, recebeu o potentado, porque a palavra ali é exousia, recebeu o poder, recebeu a autoridade, direito de ser feito filho do Deus Altíssimo. E só no Evangelho de João é dito isso. E o primeiro milagre de Jesus, aleluia, é transformar água em vinho. Que na verdade, muitos não entendem, mas aquele milagre na verdade é um sinal. E o Evangelho de João é um sinal atrás do outro. Na transformação da água em vinho, é o sinal de que Jesus transformou água em vinho. Como isso vai ser? Você consegue transformar um suco de uva num vinho. Mas da água em um vinho é difícil. É impossível humanamente falando. Pois é, a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Por exemplo, se você for fazer um vinho, demora-se aí uns 8 anos, porque você vai ter que plantar, esperar 4, 3 anos. Eu li sobre isso. Até que... Claro, por que eu estou te falando? Até que produzam uvas e uvas boas. E depois de esperar 4 anos e pegar todas aquelas uvas, você espera ainda mais 4 anos. Já se foi 8 anos. Para produzir um vinho. E detalhe, se você quiser produzir o bom vinho, o vinho bom, você tem que esperar 8 anos. Bota aí mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos para ter um bom vinho. Jesus transformou água em vinho no espaço curto de alguns segundos. É um sinal que mostra que Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele não precisa de 20 anos para fazer uma situação acontecer. Ele é o Deus do tempo e do espaço. 1 ano é como 1000 dias e 1000 dias é como 1 ano. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao espaço. Ele é Senhor. Aleluia. Uralapachai. Segundo sinal. Qual é o segundo sinal? Do livro de João. Segundo milagre. Segundo milagre é que ele cura um aleijado. A Bíblia diz que ele estava no tanque de Betesda, e ao chegar ao tanque de Betesda, aquele homem diz que não poderia chegar até lá, porque diz a história que todo que entrava nas águas daquele tanque, quando ela era movimentada pelo anjo que descia, aquele primeiro que entrava era curado, e diz que ali residia vários enfermos de todas as espécies de enfermidade, e esse homem paralítico estava ali. E ele relatou a Jesus a sua impossibilidade de poder chegar ao tanque. Jesus ainda fez uma pergunta retórica a ele, dizendo se ele queria ser curado. É óbvio, porque ele estava ali. É óbvio, que é claro que está me perguntando que eu quero ser curado. Eu estou na fila da cura, tu vai perguntar se eu só quero ser curado? Parece que não tem sentido, mas tem muito sentido o que Jesus perguntou. Porque apesar dele estar na fila da cura, poderia ser que ele não cresce na cura. Então Jesus perguntou, você quer ser curado? Quem é que está entendendo? O segundo milagre é que ele cura esse homem. Ele curou esse homem e disse, levanta sobre o teu leito e anda. O segundo milagre diz que Deus é o Senhor da força e do movimento. Ele é o Deus da força e do movimento. Oh, aleluia! Então Deus não está preso a essas coisas. Deus é um Deus abundante. O mundo pode piorar, mas Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é absoluto. Ele é aquele que está num trono e reina. Então, aqui diz que nos últimos dias o monte da casa do Senhor vai ser colocado em um lugar alto, e para lá vão afluir os povos. Irão muitas nações,
E vão dizer: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, para que andemos pelas suas veredas, porque da igreja procederá a lei, o mandamento, e a palavra do Senhor vai vir da Nova Jerusalém, que somos nós. Então o próprio texto diz que nos últimos dias a igreja vai estar em local alto, apesar da situação ruim do mundo, apesar das coisas não estarem aparentemente favorável com aquilo que se tem acreditado. Olhem para cá, nós temos que lembrar, Ele que nós servimos é Senhor do tempo e do espaço. Ele é Senhor da força. Ele é Senhor, o terceiro milagre. Aleluia. O que Ele fez? Livro de João. Ele transformou, Ele multiplicou pães e peixes. Ele multiplicou pães e peixes. De cinco pães e 2 peixes, Ele alimentou uma multidão de 5.000. Vamos botar mulheres e crianças aí, 10.000, 15.000. Ele alimentou vários e o pessoal ficou satisfeito. Então, o terceiro milagre diz que Ele é o Senhor da matéria. Ele é o Senhor da matéria. Quem está entendendo? Ele multiplica. Não importa a quantidade, Ele é o Senhor da matéria. Não importa o pouco que você possa ter, se Ele abençoar, vai crescer, porque Ele é o Senhor da matéria. Aleluia. Xarabala, estou animado. Mas vamos voltar aqui para mim não mudar a mensagem. Aleluia. Isso aí é próximos capítulos da terça-feira. Vem para a escola terça-feira, 19h30. Você vai aprender sobre isso. Coisas muito boas Deus tem me falado. Muito legal. Então, está escrito que muita gente vai para lá. Então, essa é a palavra de Deus. Nos últimos dias, apesar da notícia ruim, apesar da grande tribulação, apesar do meteoro que está vindo aí, a Bíblia diz que nesses dias a igreja vai ser preservada. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Então, Lucas 8, capítulo 22, está escrito assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, Ele disse: vamos para o outro lado do lago. Aleluia. Jesus disse: meus discípulos, nós já estamos muito tempo aqui. Ele tinha acabado de fazer milagres. Então, ele pega os seus discípulos, bota dentro do barco, e ele disse: um certo dia, um qualquer dia desse, ele disse: vamos para o outro lado do lago. E está escrito que eles entraram no barco e eles partiram. Aleluia. É assim que nós vamos ter que andar 2015. Se nós quisermos ver a abundância de Deus durante esse ano, nós vamos ter que partir em cima daquilo que Deus disser ao nosso coração. Sem olhar para o que está acontecendo do nosso lado, sem se importar com as previsões do tempo, sem se importar com as previsões do que dizem os especialistas sobre qualquer área da nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que nós não vivemos pelo que o especialista diz, nós vivemos por aquilo que Deus diz. Os especialistas dizem várias coisas, respeitamos os especialistas, mas nós honramos o nosso Deus. Sabemos que acima da palavra dos especialistas está a palavra de Deus, está aquilo que Deus diz. Os especialistas vão dizer que você não vai ser curado, não tem como. Se você decidir andar em cima do que o especialista disse, você não vai ver a cura. Você deve andar em cima do que Deus disse. Se Ele disse, vamos partir para o outro lado do lago, pegue o seu barco, bote na praia e comece a remar, porque você vai chegar lá. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho. Se você continuar remando, você vai chegar lá. Aquele que começou boa obra em vós, há de completar. Tessalonicenses capítulo 5, verso 24, diz: fiel é aquele que vos chamou, o qual também fará. Então, se Ele disse, bote o pé para fora do barco, ou meta o barco na praia e decida remar até o outro lado. Quem é que está entendendo? Então, eu não vou ler mais o texto, mas você vai ver que durante essa travessia, acontece aí uma tempestade e os caras vão incomodar Jesus, que estava tirando um ronco maneiro dentro do barco.
Jesus ficou até chateado porque cortou o sono dele. Aquele sono abençoado depois do almoço. Você come, entra naquela, aleluia, aquele momento de barriga cheia, aquele soninho que você, aleluia. Eu vou te falar, depois que dá aquele soninho que você cochila, vem alguém e te chama, não flui versículo bíblico do teu coração. No meu não flui. No meu coração não flui um versículo bíblico. Flui reclamação. Meu que me chamou? Estava num sono tão bom. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. Em resumo, a Bíblia ensina, querido, que nós devemos e vamos viver por fé. Ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela diz também que tudo é possível àquele que crê. Se nós quisermos ter um ano abundante, nós vamos ter que estar decididos a andar em cima daquilo que Deus disse, sem se importar com aquilo que está acontecendo do lado de fora. Eu não estou olhando para 2014 para dizer que eu vou viver um ano abundante em 2015. Eu não estou olhando para 2014 para dizer que eu vou viver um ano abundante em 2015. Eu estou olhando porque Deus disse em 2015 e eu vou viver isso em 2015. Apesar de não ter tido um ano bom em 2014, apesar de não ter vivenciado coisas que eu queria vivenciar, Deus não fica preso ao passado. Deus está sempre no presente, apontando para o futuro. Apontando para o futuro que nós vamos viver. Quem é que está entendendo? Então, para que nós possamos ter um ano abundante, durante esse ano nós precisamos crer na vida espiritual, presta atenção, e na vida material, que em Deus todas as coisas são possíveis. Vê, isso está passando para mim, isso mesmo. Então, nós precisamos crer na vida pessoal, na vida espiritual e na vida material, que em Deus todas as coisas são possíveis. As pessoas se enganam pensando que desejar é a mesma coisa que ter fé. 2014 não foi bom, mas eu desejo muito que esse ano seja diferente. Não é a mesma coisa que exercer fé. Muitas pessoas dizem assim, se eu pudesse ser rico, se eu fosse mais rico, se em 2015 a minha conta estivesse recheada. Ou dizem, se eu fosse bem-sucedido. Ou dizem, se eu fosse um grande empresário. Aí sim eu ter uma vida abundante. Na verdade, elas estão dizendo, esse se eu fosse é um desejo. Eu desejo que em 2015 a minha vida seja diferente. Eu desejo que em 2015 eu possa ser bem-sucedido. Eu desejo que em 2015 eu possa me tornar um grande empresário. E deixa eu lhe falar, se pensarmos assim, isso não irá acontecer. Nós temos aprendido aqui que fé é uma certeza. Fé é uma ação com base numa certeza. Quem é que está entendendo? Tiago capítulo 2, verso 26, diz o seguinte, que porque como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé sempre vai esperar uma ação em cima daquilo que está sendo crido. A fé sempre vai entrar em ação quando ela crer naquilo que está sendo confessado e crido no coração. Porque fé é agir, fé é confessar naquilo que se crê, naquilo que se tem crido no coração. E crer não tem nada a ver com a nossa mente. A Bíblia diz que se crer com o coração, a mente pode pensar qualquer coisa. E a mente sempre vai pensar em várias coisas. A questão é se o coração crê, independente do que a mente está dizendo. Esse é o ponto. É o ponto que muitas pessoas param de acreditar em Deus. Porque o diabo é mestre em manipular, presta atenção, o lado de fora. Ele sabe que nós somos seres influenciáveis. Ele sabe que, apesar de ter um espírito e ser perfeito no espírito, nós dependemos materialmente dessa carne por vivermos nesse mundo. Mas a Bíblia diz que, mesmo assim, nós não somos desse mundo. Então, nós não deveríamos pensar como esse mundo pensa.
E Paulo fala disso em Romanos capítulo 12, quando ele fala sobre nós renovarmos a nossa maneira de pensar, para que nós possamos experimentar a abundância de Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não está negando o que de ruim pode acontecer. Na verdade, Deus não se importa com o que está acontecendo do lado de fora. Ele é Senhor. Basta uma palavra dele e aquilo muda. Basta ele dizer algo e aquilo vai mudar. Então pode estar pegando fogo no mundo. Se Deus disser, acabou, acaba. Pelo poder da sua palavra, ele libera fé e conserta tudo que está torto. Ele é Senhor, amém, queridos? Então, é entrar em ação. Fé é confessar e agir em cima daquilo que está sendo crido no coração. Eu creio com o meu coração, então eu tenho que entrar no meu barco, pegar os meus remos e partir para aquele lugar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos experimentar a abundância de Deus. Está aqui uma pessoa que é testemunho que não deveria estar aqui nessa noite. Sou eu. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar enterrado ou numa cadeira de roda. Esse era o laudo que os especialistas disseram para a minha vida. Mas Deus disse outra coisa. Apesar da palavra do especialista, Deus disse, eu sou aquele que te sara. Eu levei sobre mim todas as tuas enfermidades. E eu resolvi crer, e por isso eu estou aqui. E é assim na sua vida. Os especialistas disseram que as abelhas não deveriam voar. E elas nem perguntam a eles se deveriam fazer, simplesmente estão voando. Especialistas disseram para minha esposa que ela não poderia ter filho. Eu nem fui perguntar a ele se deveria, mandei logo 2. Não importa o que está acontecendo do lado de fora. Pegue o seu barco, bote na praia e comece a remar para o outro lado. Oh, aleluia! Não importa o que está acontecendo. Pegue o barco, bote na praia e diga, Deus mandou eu partir para o outro lado. Decida remar esse barco. Quem é que está entendendo? Oh, aleluia! Então quero terminar falando sobre 4 pontos aqui para que nós possamos viver essa vida abundante. Quem é que está pegando? Mas vamos nisso aí. Então, fé é agir e confessar aquilo que se crê no coração, não tem nada a ver com a mente, não tem nada a ver com o que as pessoas disseram, tem a ver com aquilo que está sendo crido no coração. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, que é com o coração que se crê. A boca confessa o que está sendo crido no coração, mas é com o coração que eu vou remando. Aleluia. É com o coração que eu boto o pé para fora do barco e decido dar o passo. Aleluia! O detalhe é que só quando eu coloco o pé para fora do barco que as coisas sobrenaturais começam a acontecer. Elas não começarão a acontecer enquanto eu não pôr o pé para fora do barco. Quando Deus chamou Pedro, Jesus chamou para que ele atravessasse e fosse de encontro naquele mar até ele. Pedro não esperou ver se a água ficava paradinha. Vamos ver se a água fica paradinha, estática. Porque a Bíblia diz que no meio da noite, Jesus veio se encontrar, desceu do monte, estava orando e veio se encontrar com ele por sobre as águas. E a água não ficou parada, mas Pedro disse, se és tu, me manda eu ir ter com você. Jesus falou, vem. E quando ele botou o pé, a Bíblia diz que ele começou a andar. Ele começou a andar no mar, na água. Não está escrito que apareceu uma ponte e aí Pedro começou a dar uns passos e chegou até Jesus. Não importa a situação que você está vivendo. Se você decidir partir para o outro lado e botar o pé, Deus vai criar os meios para que você possa chegar até lá. Aleluia. Deus vai criar os meios para que você possa chegar lá. Quem é que está entendendo? Então, apesar das coisas do lado de fora não cooperarem com aquilo que Deus está dizendo, eu não confesso a impossibilidade,
eu não confesso a dificuldade, eu declaro, eu tudo posso naquele que me fortalece, e parto para cima do diabo com ousadia, no nome de Jesus. Apesar do relatório de 2014, que não foi um relatório satisfatório para a minha vida, que não tive um ano bom, mas em 2015, diante das palavras que Deus tem falado ao meu coração, eu decido pôr o meu pé para fora do barco e declarar: eu tudo posso naquele que me fortalece, e vou para cima do diabo, vou para cima das enfermidades, vou para cima dos problemas, eu continuo caminhando. Oh, aleluia. Quem é que está entendendo? Então não é simplesmente desejar, é agir, é crer, é agir, é partir para cima, é estar destemido, aleluia, ser destemido. Vou usar essa palavra, é ser obstinado, aleluia, por aquilo que Deus está te prometendo. Eu cheguei até aqui, eu não vou morrer na beira da praia mesmo, meu irmão. Eu comecei a remar, eu estou remando um tempão. Agora que eu cheguei aqui, o diabo quer me fazer desistir? Neca que tibiriba. Eu vou continuar remando. Mas o seu corpo está verde, não importa, vou continuar caminhando, oralapachai. Mas o seu corpo está azul, não importa. A Bíblia diz que quando aquele samaritano leproso chegou diante de Jesus e falou: mestre, me cura. Jesus falou: vai mostrar ao sacerdote. Presta atenção que Deus está falando contigo. Ele não foi curado ali quando Jesus falou, aleluia. Jesus podia curá-lo ali na hora, mas a Bíblia diz: enquanto ele caminhou, mesmo com aquela lepra no corpo, em direção ao sacerdote, a Bíblia diz que ele foi purificado. É quando você continuar caminhando em direção à sua recompensa, você vai receber aquilo que você está crendo. Independente do que está acontecendo, fala para o teu irmão: não para de remar. Oh, aleluia. Fala para ele: não rema só de um lado, senão você vai ficar rodando. Mantenha a cadência. Oh, aleluia, quem está entendendo? Fica firme, já vou terminar. Então deixa eu te fazer uma pergunta, para mim também. Nós estamos comprometidos a viver a fé, ou nós simplesmente estamos falando sobre a fé? Depois eu vou botar esse texto. Eu estou comprometido em viver a fé, ou eu estou falando de fé? Se eu quero viver um ano abundante de 2015, vai ser necessário que eu ultrapasse o falar. Eu vou precisar falar e agir em cima do que eu tenho falado. Eu tenho falado sobre isso. Muitas pessoas hoje vivem menos do que os... Não é uma crítica, querido, mas é algo que nós precisamos observar. Nós estamos em uma aliança superior ao que os antepassados. E se nós olhamos para a vida deles, parece que eles estão experimentando as melhores coisas do que nós. E a Bíblia diz em Hebreus que a nossa aliança é superior à deles. Diz que eles não foram aperfeiçoados, mas eles eram estrangeiros a essa aliança. Eles contemplavam de longe e acenavam, dizendo assim: eu sou estrangeiro, mas nós estamos vivendo ela. Quem é que está entendendo? Então, parece um paradoxo. Parece que eles são mais bem-aventurados do que nós. Né? Se nós formos, poxa, eles viveram aqueles milagres tremendos, e a igreja hoje não consegue viver? Aí foi onde Deus me falou: não é a questão da resposta. A Bíblia diz que fé é uma resposta que nós damos à obra consumada na cruz. A sua fé é uma resposta que se dá em cima daquilo que Deus já fez. Existem milhares de pessoas sentados em cima da cura, mas não experimentam a cura. Estão sentados em cima da restauração, mas não experimentam restauração. Sentam em cima da prosperidade, mas não experimentam essa prosperidade na vida delas. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós vivermos tudo isso, independente da situação que nós vivemos, independente da situação, olhem para cá, que nós estamos vivendo. Se Deus te chamou,
Ele tem a responsabilidade de cuidar de você. Ele tem a responsabilidade de suprir a sua vida. Ele tem a responsabilidade de te fazer chegar lá. Mas a sua resposta é determinante para que você chegue lá. Existe alguém que não quer que você chegue lá. E essa pessoa chama-se the devil, o diabo, que vai tentar se opor àquilo que Deus fez. Em Cristo você já chegou lá. Em Cristo você é completo. Falei aqui, em Cristo você é curado. O problema é que quando eu me vejo fora disso, presta atenção. O problema é quando eu pego isso e coloco como se fosse um lugar onde eu deveria chegar. Eu nunca chegarei lá. As pessoas fazem isso. Quando dizem você é curado, você é sarado, você é salvo, elas pegam isso e colocam ali onde está a bateria. E elas voltam para o lugar tentando chegar até lá. Tentando chegar à perfeição, tentando chegar à santificação, tentando chegar à cura, tentando chegar à transformação. Toda vez que fizermos isso, vamos ser comparados como aquele cachorro que bota ali uma linguiça com a vara pendurada na frente dele, ele vai correndo tentando chegar e nunca alcança, porque é exatamente isso que o diabo vai fazer. A Bíblia diz que nós deveríamos olhar para Jesus. O diabo fala o quê? Olhe para você, olhe para os seus atos. Olhe para o que você está fazendo. Lembra o que você fez no verão passado? Mas a Bíblia diz que nós deveríamos olhar para Jesus. E que olhando para Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Como a imagem do Senhor no Espírito. Olha, então nós nos tornamos assim como Ele é. Cumprimos 1 João capítulo 4, verso 17, que diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo, onde? No Espírito, completos, transformados, sarados e libertos de toda obra maligna, sendo cabeça e não cauda, sendo mais que vencedor e não vítima, aleluia, e estando por cima e não por baixo. Nesse lugar que eu não vou alcançar, mas eu já estou em Cristo Jesus. E eu vivo esse, e eu vivo ele. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 2, verso 6, ora, como recebeste a Jesus Cristo, o Senhor, como nós recebemos? Por fé, pela fé, através da fé. Está escrito, andai nele. Como você recebeu, ande nele. De que maneira? Erradicados, firmados, edificados, confirmados na fé, crescendo em ações de graça, completo. Aí é onde ele vai ler aquele texto do capítulo 2, no verso 9, que em Cristo, nesse lugar onde nós estamos, habita toda a plenitude da Trindade. Nesse lugar onde você está. E diz que assim como Ele é perfeito, nós somos perfeitos ali. Aleluia. Nós não vamos chegar naquele fim. Nós nos fomos feitos aquele fim. Quem é que entendeu? Então, em Hebreus capítulo 11, para nós refrescarmos a nossa memória, está escrito que sem fé, está escrito que a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Na Bíblia Amplificada está escrito que fé é a certeza. Fé é certeza. Diga comigo, certeza. Fé é convicção. Fé é o título de propriedade das coisas que nós esperamos. O que é que você espera? As promessas. O que Deus disse. A Bíblia diz que a fé que você tem é o título dessas promessas. É como você tem uma casa. Você alugou aquele imóvel. Aleluia. Você não está habitando naquele lugar, mas você alugou. Aquele imóvel é seu ou não? Ou deixou de ser seu porque alguém está morando lá? Não, ainda que que a pessoa que esteja morando lá, declare que aquele imóvel é dela, como posse, você tem o título de propriedade, que diante da justiça de Deus, aleluia, dará a você, com base no título de propriedade, aquilo que te pertence. A fé, com base na justiça de Deus, dará a você a cura, porque é um título de propriedade que lhe pertence quando você exercer.
Então a Bíblia diz que a fé é o título das promessas, da propriedade. Eu tenho as promessas. Por isso que é importante nós dizer, eu sou curado. Por que você está dizendo? Porque você tem o título de propriedade, aleluia. Você não está falando porque as pessoas estão dizendo o que você deve falar. Ou você não está falando porque o pastor está ensinando na igreja. Você está falando porque você tem o título de propriedade. Só se reclama uma propriedade, ou só se reclama uma promessa baseada no título. E você deve levar a justiça de Deus. E você naturalmente vai levá-lo à justiça. E a justiça, com base no documento, no título, dará a posse. Quem é que está entendendo? Daquela propriedade, a pessoa de direito. A justiça de Deus, com base no título de propriedade, que é a fé, dará a você a cura que lhe pertence. A justiça de Deus, com base na fé, que é o título de propriedade, dará em você a restauração da tua casa que lhe pertence. A justiça de Deus, com base no título de propriedade, que é a fé, dará salvação para o teu corpo, porque lhe pertence. Quando eu e você exercermos o título. Quem é que está entendendo? Então a Bíblia diz que fé é o título de propriedade. Ela é a prova, aleluia, eu gostei dessa versão. Ela é a prova de coisas que nós não vemos. E é a convicção da sua realidade. E para terminar, ela ainda colocou assim, a fé percebe como um fato real o que não é revelado pelos sentidos. Então não é um desejo, é uma verdade. Não é uma esperança, é um fato espiritual. Põe o barquinho, para a praia e comece a remar até o outro lado, porque você tem o título de propriedade. Então, em resumo, a essência da fé é que fé enche-nos de expectativa e esperança. Fé é o que nos liga a um Deus onipotente, a um Deus poderoso, a um Deus onisciente. Então, o que o diabo vai fazer é concentrar, escute, a nossa força no que nós podemos produzir. E quando isso acontece, ele interrompe a tomada da fé. E aí acontece um circo-circuito, aleluia. Porque nós passamos a pensar naturalmente e passamos a tentar produzir aquilo que nós não fomos chamados para produzir. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Quando nós cortamos a ligação da fé, nós cortamos a ação do Espírito Santo. Ele é o Espírito da fé. Tozer disse, a verdadeira fé nunca anda sozinha. Aliás, eu li dizendo que, eu não coloquei a frase de Tozer, não, depois eu volto para essa tela. Mas Tozer disse, a verdadeira fé nunca anda sozinha. Ela está sempre acompanhada da expectativa. O homem que crê nas promessas de Deus e espera, ele deve esperar vê-las se cumprirem. O homem que acredita, crer que elas vão acontecer. Onde não há expectativa, não há fé. Eu li, alguém disse que a fé, sempre quando vai ao mercado, ela leva uma cesta. E eu estou dizendo que a fé, quando acredita que vai chover, mesmo com uma temperatura dessa que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, ela leva um guarda-chuva. Porque ela não espera que a meteorologia corrobore com aquilo que ela acredita. Ela acredita independente do que a meteorologia disse. Então, abra agora em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Quem é que está entendendo? Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, Paulo diz assim, ora, tendo o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que eu falei. Não, então, nós cremos, por isso é que nós falamos. Paulo não disse, eu sonhei, por isso eu falei. Paulo não disse, eu desejei, por isso eu estou falando. Não, ele disse, eu acredito,
Por isso eu estou falando. Veja Isaías capítulo 53, antes de falar no verso 4 sobre a cura, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele pergunta: quem acredita naquilo que nós pregamos? Quem acredita naquilo que foi feito no verso 4? Ele não começa dizendo o verso 4 está estabelecido na sua vida, mas ele começa perguntando: ora, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então não é uma questão de nós vermos para crer, é uma questão de crer para ver o que nós cremos. Isaías disse: dizer que pelas suas fomos sarados deve ser dito antes. Não, deve ser dito depois de ter crido no coração que foi sarado. Então ele diz: quem acreditou na nossa pregação, ele não disse você foi curado, é a questão de acreditar para poder experimentar. Deus sempre estará pronto para fazer o mais na nossa vida. A questão é nós nos posicionarmos para. Eu estou estudando muito isso. Mas Deus, ele não nos responde, presta atenção, Deus não nos responde na posição que ele não nos colocou. Ele não nos colocou numa posição de pecador. Ele não nos colocou numa posição de enfermo. Enquanto eu mantiver essa posição, nunca verei resposta de Deus. Kenyon disse: é quando nós assumimos o nosso lugar no corpo de Cristo que Deus passa a nos responder. Qual é o lugar que nós assumimos no corpo de Cristo, de filho? Não existe outra posição que Deus vá te responder. Apesar de você ser servo, você é servo, nós somos servos por causa do serviço que nós prestamos. Não confunda isso. Nós somos filhos por causa da nossa natureza. Quando Deus olha para a nossa vida, Deus não vê um servo. Ele sabe que eu sirvo. E por conta disso, eu sou filho, mas eu sirvo. Eu sou um servo. Quem é que está entendendo? Eu não sou filho e por causa disso eu deixo de servir. Eu continuo servindo a Deus, mas o meu lugar é filho, é filiação. Quem é que está entendendo? É nesse lugar que eu devo me achegar diante de Deus. Se eu me achegar diante de Deus com a mentalidade de pecador, eu não vou receber o benefício que Deus colocou para os filhos de Deus. Porque a mentalidade de pecador ou a mentalidade de servo nesse aspecto vai colocar Deus como patrão. E Deus não é o nosso patrão, Deus é o nosso Pai. O nosso patrão nos dá as coisas baseado no que nós produzimos. O nosso Deus nos dá as coisas de graça. E é dessa maneira que nós devemos nos achegar diante dele. Hebreus capítulo 4 diz que nós devemos nos achegar ao trono da graça. Só se achega ao trono da graça aquele que foi justificado. Ora, se eu não tenho a mentalidade que eu fui justificado, eu não me aproximo do trono da graça. Mas não é que o acesso está negado, existe um bloqueio na minha mentalidade que me impede de poder se aproximar. Diz que mesmo pecando, eu tenho que me aproximar ao trono da graça. Glória a Deus. Glória a Deus que você veio, porque Deus não te trata baseado no pecado que você produz, Deus te trata baseado no sangue derramado na cruz. Aleluia. Você pode manchar sua vida, fazer tudo o que você fez, ou tudo o que você vai fazer, pecar de cima a baixo, Deus continua sendo o mesmo, e a obra da cruz não pode ser mudada e anulada. O sangue já foi derramado. À medida que você voltar e se arrepender, você assume o seu lugar de justificado, de curado e de sarado. Deus não vai morrer novamente para você ser curado, ser transformado, ser sarado. Você se torna completo na mesma hora que você se arrepende e se apresenta dele. O pecado não é problema para Deus. Deixa eu te falar, o pecado não é mais problema para Deus. Aliás, nunca foi. Desde o Antigo Testamento, Deus não teve problema com o pecado. O povo pecava, mas aquilo ali não era um problema para ele. Isaías 59 diz que o pecado fazia separação de Deus e o homem, mas não diz que Deus se separou do homem. A Bíblia diz que o pecado se interpôs, é o que Jesus experimentou na cruz do Calvário, ao ser crucificado e ao levar sobre si toda a natureza humana. Todo o pecado da humanidade estava nele. Naquele momento ele exclama
com pesar no seu coração, dizendo: Deus, por que você me abandonou? Deus não o abandonou, mas a presença do pecado, que estava agora sobre a vida dele, manteve uma parede onde ele não conseguia mais ver a Deus, nem sentir. Ele experimentou naquele momento o que nós experimentamos quando estamos afastados de Deus: a solidão, um viver sem Deus, um Deus triuno, um Deus que veio do céu, mas agora ele veio me representar. Nunca viveu sem a presença de Deus, experimentou, pelo primeiro momento da sua vida, o que é viver uma vida separada de Deus. Então, ali na mesma hora, ele exclama: Senhor, por que tu me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani, por que tu me abandonou? Deus não o abandonou. Está escrito em Isaías capítulo 59, que o pecado é que faz, ele diz: povo de Israel, meu povo, o vosso pecado é que fazem separação entre mim e vós. Não diz: eu saí fora porque vocês estão pecando muito, está tudo errado, não consigo mais ficar. Não, o próprio pecado criou uma barreira. Então, se eu me colocar atrás dessa porta, eu vou continuar falando, mas você não vai continuar me vendo. Vamos ver? Eu estou falando. Quem é que está ouvindo minha voz? Estão ouvindo a minha voz, mas não estão me vendo. Eu saí dessa igreja, eu saí desse auditório. É assim que o pecado fazia. A pessoa não via mais a Deus. Ela via o pecado, ela não poderia sentir, ela não poderia tocar, porque o pecado criou uma barreira. Esse é o retrato do homem afastado de Deus. Ele não consegue ver a Deus, ele não consegue sentir a Deus. Quem é que está entendendo? Mas Deus continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. Então, se o pecado for removido, se a pessoa se arrepende e o pecado é removido, ele agora consegue ver a Deus, porque o pecado foi retirado. Aleluia! Então a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que Jesus rasgou o véu. Aleluia! Ele tirou a barreira do pecado, ele removeu a barreira do pecado, e agora nós podemos nos apresentar diante de Deus como filhos amados, santos e inculpados. Aleluia! Aleluia! Quem é que entendeu? Amém. Estou terminando. Eu falei que eu estou terminando e não disse que terminei. Então Paulo disse: eu criei, por isso é que eu falei. Eu não pensei e eu estou falando. Pensar é importante. Ou eu sonhei e eu vou falar. Eu desejei, eu falo. Não, ele disse: eu acredito, eu vou falar. O que está no teu coração vai sair pela sua boca. Se eu creio que eu fui curado, isso vai sair pela minha boca. Se eu creio que eu sou próspero, isso vai sair pela minha boca. Se eu creio que eu vou ter o melhor ano da minha vida, isso vai sair pela minha boca. E o melhor ainda está por vir, aleluia. Isso vai sair pela minha boca. As pessoas de Deus, espera aí que eu botei em inglês isso aqui, que nem eu estou entendendo minha letra. As promessas de Deus não são para serem sentidas, é isso aí, mas para serem cridas e vividas pela fé. Veja que fé não espera para acontecer, fé vive aquilo que ela crê que aconteceu. Fé não vai esperar até que um diagnóstico chegue no seu escritório, nas suas mãos, que você foi curado. A fé vai dizer para você hoje: agora você está curado, Paulo. Comece a fazer aquilo que você não podia fazer. A fé não encara o problema. A fé vê a solução do problema. Aleluia. Então, uma pessoa de fé, ela consegue falar coisas positivas a respeito de uma situação, mesmo quando as circunstâncias permanecem a mesma. Uma pessoa de fé pode ter ouvido vários ensinamentos sobre fé, mas nós podemos perceber se ela realmente está agindo na fé apenas ouvindo ela falar por alguns momentos. Apenas conversando com ela algum momento você vai perceber se realmente ela está na fé, pelas palavras que saem dos lábios dela. Palavras em concordância com a palavra de Deus vão liberar a fé e vão permitir que elas entrem em ação na esfera sobrenatural.
Isso aí eu falei, deixa eu passar os versos, é isso aí. Então agora eu entro aqui para que nós possamos, o que é necessário para que nós possamos viver um ano abundante? Primeiro lugar, vamos lá. Creia firmemente que você pode. Creia firmemente que esse ano, meu irmão, sai da frente, porque eu vou passar. Oh, aleluia, eu creio firmemente. Enquanto eu estava meditando nessas coisas, Deus me deu uma palavra. Ele estava sempre falando no meu coração, tipo assim não, esse negócio tipo assim não é comigo não. Ele falou assim comigo, ao meu coração, ficou piscando, como se tivesse uma luz assim piscando no meu coração. Eu estava fazendo outra mensagem, mas ficou assim: tu apadejarás, tu apadejarás, tu apadejarás, tu apadejarás. Esse negócio de apadejarás, eu lembrei que eu já tinha ouvido isso, vendo isso na Bíblia, mas não lembrava onde. E fiquei pensando nisso, tu apadejarás. Parei do que eu estava fazendo, fui à Bíblia e que abri Isaías 41. Está escrito que eu sou o Senhor, estou contigo. Olha o contexto, rapidamente, para a gente ver. É para você também, é esse ano. Não importa o que vir na tua frente, você vai cortar em duas partes. Oh, aleluia! Pode avisar para o diabo para sair da tua frente, sair da tua casa, sair da vida dos teus filhos, porque você vai padejar. Sabe o que é padejar? É revolver. Aleluia! Avisa lá. Avisa lá que o Paulo chegou. É o corinho de fogo que eu acabei de ter uma inspiração pelo Espírito Santo e foi cantado. Tu apadejarás. Eu peguei aquilo, falei, é verdade. Nem aqui abri, como diz o pastor Hélio, está escrito no verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Agora segura, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada este ano, aleluia. Os que contendem contigo vão perecer. Aos que pelejam contra você, você vai buscar, Paulo, mas você não vai achar. Serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, aleluia. Não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti. Agora pega. Então Deus estava falando, tu apadejarás. Veja. Eis que farei, só um momento. Eis que farei de ti um trilho cortante. Um trilho cortante novo. Um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Oh, aleluia. Os montes trilharás, e moerás, os outreiros reduzirás a palha. Verso 16, tu os padejarás. Tu os padejarás. O que é padejar? É revolver, mexer. E o vento os levará, o redemoinho os espalhará. E tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Esse ano você vai cortar todos os problemas que virem à sua frente, como um trilho cortante. Por isso avisa lá, eu estou falando sério, avisa lá o diabo, para ele sair da frente. Então creia que primeiramente você pode. Quem é que está entendendo? Mesmo estando numa situação difícil, se nós crermos, eu posso ser bem-sucedido, nós obteremos o sucesso. Mas se nós pensarmos, pode ser que eu fracasse, nós vamos acabar fracassando. Ninguém que obteve o sucesso alcançou isso porque pensou no fracasso. Todos que obtiveram sucesso pensou que iriam chegar lá. Então creia que você pode. Creia firmemente que você pode.
Só o fato de nós pensarmos, eu posso, os meios vão seguir. Aleluia! Só o fato de você pensar que esse ano você vai chegar lá, meu irmão. Deus vai trazer os meios para que você chegue lá. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, verso 7, assim como ele imagina na sua alma, assim ele é. Então quando você pensa que é, Deus te dá os meios para que você seja e chegue lá. Aleluia! É quando Pedro disse, eu vou botar o pé sobre essas águas e vou andar, que ele conseguiu andar e chegou até Jesus. Quem é que está entendendo? Então creia firmemente que você pode ter o melhor ano da sua vida. E que você vai ter esse melhor ano. Que 2015 é o ano da abundância na sua vida. Deus é um Deus de crescimento e Ele vai te levar em crescimento durante todos os dias dessa vida. Aleluia. Ralabachai. Creia que você pode. Apesar de, acima de qualquer coisa, creia que você pode. Veja no Evangelho de João, na multiplicação dos pães e dos peixes, Filipe, se você for ler, ele pensou, eu não posso, ou nós não podemos, se eu posso parafrasear esse texto, mas Filipe disse, nós não podemos alimentar essa multidão. Mas André pensou, nós podemos. Está escrito que, porque ele visualizou a solução, ele levou o menino e os 5 pães até Jesus. Ele viu a possibilidade em meio à impossibilidade. Porque Deus é o Deus do tempo, Ele é Senhor do tempo e Ele é o Senhor da matéria. O pouco com Ele se multiplica. Então o que André pegou? Posso. Aleluia. Então nossa vida caminha dessa mesma maneira. Se nós pensarmos que nós teremos um ano abundante, nós conseguiremos conquistar um ano abundante. Porque Deus não está contra nós, Ele está a nosso favor. Maiores são as forças que estão conosco do que as forças que estão contra nós. 1 João capítulo 4, verso 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Mas se nós pensarmos que nós não temos capacidade, que nós não temos habilidade para vivermos uma vida assim, os meios de poder viver uma vida assim não surgirão. Então nós devemos viver com a atitude, eu posso, é possível, eu vou tentar, aleluia. Apesar da situação não se mostrarem favorável, a minha atitude, eu creio. Eu posso e eu vou, aleluia. Segundo lugar, vamos nessa. Pense grande para viver na abundância. Pense grande, para que você possa viver um ano abundante. Um mendigo que anda com um copo pequeno, para pedir esmola, mesmo com esse recipiente cheio, ele na verdade não estará ajudando muita coisa. Mas se ele levar um balde, mesmo sem encher esse balde, ele vai ajuntar mais do que se ele tivesse com um copo pequeno. Quem é que está entendendo? Pense grande para que você possa viver na abundância. Da mesma maneira, para nós termos sucesso, nós devemos estabelecer grandes objetivos e ter grandes expectativas, porque nós servimos um Deus abundante. Oh, aleluia! Isaías capítulo 54, a passagem onde o pastor Hélio tem ministrado aqui, que diz que nós vamos transbordar, e é uma questão de aumento, vamos para a esquerda, para a direita, está escrito, alarga o espaço da tua tenda, firma bem as tuas estacas. Veja, no verso está escrito isso, não impeças. Agora é a nossa parte, Deus está falando, você vai ter um ano abundante, mas para que você tenha, não me impeça de fazer o que eu quero fazer na tua vida, Paulo. Não ponha pensamentos pequenos, porque eu sou um Deus grande e abundante. Eu posso fazer infinita mais daquilo que você pensa, daquilo que você deseja. Aleluia! Quem é que está entendendo? Salmo 81, verso 10, está escrito, abra sua boca, eu encherei. A nossa parte é abrir a nossa boca. A parte do enchimento é Deus que vai fazer, aleluia! Mas nós precisamos abrir a nossa boca. Precisamos não impedir. Nós impedimos o agir de Deus quando nós pensamos menos do que Ele pensa. Quando nós nos colocamos em lugar que Ele não nos estabeleceu.
O diabo fala, você é um derrotado, eu vou lá para o lugar de derrota. O diabo diz no meu pensamento, você é enfermo, eu vou lá para o lugar de enfermidade. O diabo diz, você é um pobre miserável, eu ando como um pobre miserável. Quem é que está entendendo? Mas pastor, isso tudo vem na nossa mente, eu sei. Mas a Bíblia diz que não é com a mente que se crê. A Bíblia diz que é com o coração que se acredita. Então, antes de nós vermos o crescimento do lado de fora, nós vamos ter que abrir espaço para o crescimento no nosso interior. E o nosso pensamento é o lugar que precisa estar em sintonia com a palavra de Deus, para que nós possamos ver a manifestação dele durante esse ano. Deus não pode fazer o que nós não acreditamos. E aquilo que acreditamos começa no nosso pensamento. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 9, verso 17. Anote lá. Ele diz, não se põe vinho novo em odres velhos. O que ele está querendo ensinar? Que não tem como andar com ele e adotar padrões antigos de pensamento. Nós não veremos a abundância se nós nos mantivermos presos a velhos padrões de pensamentos. Quem é que está entendendo? Rapidamente, em terceiro lugar, visualize um ano abundante. Visualize um ano abundante, eu não botei aí, mas visualize um ano abundante. Para viver uma vida bem-sucedida, nós devemos visualizar a nossa vida pessoal bem-sucedida. É o princípio da visão. A Bíblia diz que Abraão viu Isaque através das estrelas que Deus o mandou olhar. Em Gênesis capítulo 15, verso 4, Deus falou, sai da tua tenda, olha para as estrelas, se é que pode, assim será a tua descendência. Então a Bíblia diz que Abraão, ele viu Isaque nessas estrelas. É o princípio da visão. Jacó visualizou a multiplicação das suas ovelhas, do seu rebanho, pelas madeiras listradas. Abraão herdou a terra de Canaã, porque ele visualizou os 4 cantos. Gênesis capítulo 13 diz que depois que Ló se apartou de Abraão, Deus disse, levanta os teus olhos e olha toda essa terra. E toda essa terra que você vê, vai ser dada a você. Deus não disse, aquilo que eu estou vendo, eu vou dar a você. Deus é o Deus poderoso, ele estava vendo tudo, mas ele transferiu a responsabilidade do crescimento, da abundância para Abraão. Era aquilo que os olhos dele conseguissem alcançar, seria dado a ele. Se você conseguir visualizar o ano abundante que Deus te promete dar, você vai viver esse ano abundante. É o princípio da visão. As pessoas que querem viver um ano abundante devem enxergar a sua vida assim, abundante, dia e noite. Nossa imagem deve estar bem projetada no quadro do nosso coração. Provérbios capítulo 23, verso 7, eu citei para os irmãos, diz assim, como ele imagina na sua alma, assim ele é o retrato daquilo que ele pensa ser. Se você pensa que durante esse ano você vai viver uma vida abundante, você vai viver, porque os meios seguirão a você. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e pôr em prática todos esses mandamentos, essas bênçãos virão e te alcançarão. Só pelo fato de você acreditar que há possibilidade nisso, os meios vêm e vão surgir e vão te pegar. É uma Scania por frente, é uma Scania por trás, você vai ser atropelado pelas bênçãos de Deus. Enquanto você estiver recuperando daquela bênção, vai vir outra Scania de bênção te atropelando. É o que nós estamos experimentando. Enquanto nós estamos abrindo uma igreja, estão aparecendo as outras, estão entregando as outras. É um ano de crescimento extraordinário que Deus vai dar para cada um de nós, coletivamente e individualmente. Nós precisamos crer nisso. E em quarto e último lugar, ore eficazmente. Aleluia! Ore eficazmente por esse ano abundante que você vai ter. Deus jamais fracassou. Deus nunca foi pobre. Deus é luz, por isso nele não há trevas nenhuma.
Deus é saúde, jamais ficou curado, jamais ficou enfermo. Deus é vida, nunca morreu e nem nunca vai morrer. Por essa razão, nós quando orarmos, nós precisamos conversar com Deus, nós devemos fazê-lo eficazmente. Fazermos em cima daquilo que Ele é. Falarmos com base naquilo que Ele é. Uma oração eficaz é dizer, não é dizer, Deus, eu não sei o que fazer, mas é dizer, eu creio que eu tudo posso em Ti, porque o Senhor está comigo. Então, assim, nós experimentaremos um ano abundante que Ele vai trazer para nós. Então, creia que o milagre vai acontecer, porque o Senhor está contigo. O ano abundante que você vai ter está em você se achegar a Ele pela fé, em oração, caminhando com toda a ousadia na fé que Ele lhe deu. Quem entendeu? Vamos ficar de pé. No nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então é isso aí, queridos. É simples assim. Deus tem uma proposta para nós. E pastor, o que eu faço? Eu decido abraçá-la pela fé. E abraçando, eu vou vivê-la. É muito interessante que, enquanto eu medito nisso, Deus foi falando muitas coisas no meu coração. É que muitas pessoas esperam ver as coisas do lado de fora, para que elas possam nutrir crença de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Se a bolsa de valores estiver em alta, vai dar para mim ter aquele imóvel. Ou sei lá, qualquer outra coisa. Se o médico disser isso, então eu vou poder ir à praia. Se o fulano disser isso, vai dar para fazer. E Deus estava falando, enquanto nós fazermos isso, nós estamos sempre apontando para o que nós vamos produzir, não pelo que Ele produziu. Deus não espera os meios, presta atenção, Deus não espera os meios para te dizer onde você vai chegar. Ele te diz onde você vai chegar, mesmo que você não tenha os meios para. Ele não me consultou se eu tinha condições de ser curado. Ele disse, você vai ser curado. Ou Ele não me consultou para ter a vida que eu tenho hoje, se eu tinha condições de chegar lá. Ou comprar qualquer outro bem que eu comprei, e Ele não me consultou. Ele simplesmente me deu, aleluia. E eu tomei posse. Você vê, posso ministrar aqui rapidinho? Romanos capítulo 5, verso 17 diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre aquilo, não é uma coisa bonita que ele quer mostrar. Ele está falando da verdade. Que apesar das situações, do lado de fora desse mundo, existe uma vida que reina em cima dela. É a vida que Jesus criou. Em João capítulo 10, usou e que vive dentro de você. Que vive dentro de mim. Apesar da situação, existe uma outra vida. Os que receberam a abundância da graça, e esse verso está no imperativo, não está no passivo, está no ativo. Não está assim, os que receberam a abundância da graça reinarão em vida em Cristo Jesus, mas está como se você tomasse posse. É como se você fosse lá e pegasse, né? Esse é o sentido do verbo. Está ali, os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida. Então o verbo é nessa implicação. Eu tomo posse, eu pego, eu decido, eu creio, eu vou lá, pego. A Bíblia diz o quê? Que Deus prepara uma mesa repleta na presença tua e dos teus adversários. E o que fazer numa mesa repleta? Senta e usufrui, não é? É esse verbo lá, o mesmo verbo, é tomar posse. É tomar posse, não é algo passivo como se Deus fosse fazer, mas é você que decide. Oh, aleluia, estou animado. É você que decide viver aquilo ali. Reinar em cima do pecado
reinar em cima da escassez, reinar em cima da enfermidade, reinar em cima dos problemas, porque você recebeu a abundância da graça. Aleluia! A Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, e Ele está na maneira plena. Aleluia! Não só o Filho, mas o Pai e o Espírito Santo estão na maneira plena dentro de você. Por isso, você e eu estamos habilitados para reinar acima dessas situações, para ter o melhor ano que nós tivemos. Olha para cá, o melhor ano que nós já tivemos. Quem garante? El Shaddai. El Shaddai. Gênesis capítulo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu consultar aqui. Quando Melquisedeque aparece a Abraão, depois dele resgatar Ló, a Bíblia diz que ele traz pão e vinho. Pão e vinho é sinal de comunhão. E é a primeira vez que aparece ali Elohim, a palavra Elohim. Elohim, né, como diz no hebraico, Elohim, é a primeira palavra porque Melquisedeque diz: bendito seja Abraão, e abençoado pelo Deus Senhor Elohim. Melquisedeque é uma tipologia de Jesus, ele traz vinho e pão. Vinho e pão é sinal de comunhão. Quando Deus vai fazer a promessa a Abraão, não é mais Elohim que aparece ali. É a primeira vez que aparece também a palavra Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Então a primeira aparição é Deus aparece para Abraão, presta atenção, para levantá-lo. Primeiro Deus levanta uma pessoa e depois Ele abençoa essa pessoa. Primeiro Deus te levanta e depois Ele te abençoa. Eu fiquei pensando nisso, é verdade. Está escrito no Salmo 91, que bem-aventurado é aquele que habita no recôndito, no Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansa. Diz que depois disso, dessa posição, é que ele vem sendo abençoado. Então Deus primeiro te exalta e depois Ele te abençoa. Ele te exaltou em Cristo Jesus. As bênçãos são uma consequência porque você é. Porque você é. Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o Deus desse século, Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, para que eles sejam salvos. E a palavra ali é glória, doxa. É a mesma palavra que é mostrada que quando nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados de glória em glória. E nós agora somos transformados no Espírito. É a mesma palavra que liga Romanos capítulo 3, vai entendendo? Romanos capítulo 3, verso 23, que quando todos os pecados ficaram destituídos da glória de Deus, essa palavra destituído é reputação. Antes de você chegar a um lugar, chega quem você é. Antes de você chegar na minha casa, chega quem você é, a sua reputação. Vamos lá, o Wagner é isso, é aquilo outro. Quem é que vai vir aqui em casa? É o pastor Paulo. Ele é isso, aquilo outro. Ele é chato, ele é bom, ou ele é isso. É ou não é? Primeiro vai chegar a minha reputação. É a mesma palavra quando diz que nós pecamos, destituídos. Agora o que aparece, aleluia, guess what? 1 Coríntios capítulo 3, que diz que nós, como um rosto desvendado, contemplamos por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É a mesma palavra, é a reputação. Por causa da reputação, nós somos abençoados. Oh, aleluia. É por causa. Qual é a tua reputação? Qual é a minha reputação? Filho do Deus Altíssimo. Não sei se você já viu uma autoridade quando chega em um lugar. Chegou uma autoridade aqui, o presidente da República, em um estabelecimento. Ele não paga nada. Paga ou não? Não paga nada porque ele é uma autoridade ali.
Agora transfere isso para a sua vida. É a tua reputação. Por que você é abençoado? Por causa da tua reputação. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver comigo. É por aquilo que eu fui feito, filho de Deus. Então a mesma glória que o Pai tem, eu tenho também. Aleluia. Apocalipse diz que Deus, Ele nos deu glória. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu jurisdição. Então o que Ele tem, Ele nos deu. Domínio, glória e honra. Quem entendeu? Então ainda que a gente possa pensar, que nós possamos pensar, por que eu deveria viver um ano abundante se eu não fiz coisas agradáveis? Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para aquilo que Ele fez na cruz, e aquilo que Ele fez na cruz é irrevogável. Ainda que você seja um líder, está me escutando talvez aqui nessa noite, nesse lugar, ou esteja me escutando através da internet, e você fez tanta coisa com a sua vida que você acha que agora Deus não vai te restaurar, não tem mais como te colocar naquele lugar, porque agora você fez coisas erradas, você se envolveu com coisas erradas. Deixa eu te falar nessa noite. Romanos capítulo 12 diz que os dons e o chamamento de Deus é irrevogável. Não importa o que você tenha feito, nada do que você tenha feito é maior do que o amor de Deus. Nada do que você tenha feito ou não tenha feito é maior do amor que Deus evidenciou na cruz. Se você resolver voltar, se arrepender, você vai ser restaurado ao lugar de origem que Ele te estabeleceu. Você vai ser restaurado ao seu lugar, porque o mesmo poder, escuta, que te transformou um dia, é o mesmo poder que já está operando na tua vida para te restaurar. Abra o seu coração e receba a restauração nessa noite. Em o nome de Jesus, seja restabelecida ao seu lugar de filho, ao seu lugar, primeiro lugar, filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, que tem direito e tem herança no reino de Deus, sendo herdeiro e co-herdeiro com Deus. Não importa o que o diabo esteja falando na sua mente, você não é o que os homens estão falando, você é aquilo que Deus disse que você é. Você é aquilo que Deus disse, e o que Deus disse não pode ser mudado, não pode ser apagado, aleluia. Você é tudo aquilo que Ele disse, não importa o que aconteceu, não importa o erro do passado, você é curado, você é sarado, você é santo, você é justificado pelo sangue do Cordeiro, aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, por falar conosco, por nos inspirar, por nos motivar, sobre esse ano tão maravilhoso que Tu tem para cada um de nós. Um ano, Senhor, de promessas abundantes, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, onde nós vamos ver a manifestação intensa, Senhor, daquilo que Tu disseste. Tu disseste em 2014 ao meu coração, que seria um ano onde nós abençoaríamos várias pessoas e nós mesmos seríamos abençoados. E Pai, foi isso que aconteceu com a minha vida. Eu abençoei muitas pessoas e fui tremendamente abençoado. E esse ano é um ano abundante. É um ano abundante que nós vamos experimentar, em um ano onde nós vamos restaurar pessoas aos seus lugares, Pai. Nós vamos encher a Tua casa, como está escrito em Mateus, que a sala do banquete vai estar cheia. Eu tenho certeza e creio com todo o meu coração que Satanás sentará no inferno sozinho, junto com aqueles que resolverem rejeitar o plano que Tu tem fez na cruz do Calvário para nós. A sala do banquete de Deus, eu creio, Pai, vai estar repleta, cheios de povos. Apocalipse diz isso, de todas as tribos, línguas e nações, que o Senhor compraste para Deus. Todas as pessoas. Será um ano onde os nossos familiares renderão a sua vida a Jesus Cristo. Será um ano abundante, onde nós veremos as Suas promessas se cumprindo. Pai, muito obrigado, e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Existe alguma pessoa aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor, que está nesse lugar e gostaria nessa noite de entregar a sua vida e de receber tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite? Eu vou pedir que você levante suas mãos. Todos estão de olhos fechados. Se você quer receber Jesus
como Senhor da sua vida. Diz: pastor, eu quero, ore por mim, eu só quero orar por você. Você vai levantar suas mãos no seu lugar e eu vou orar por você. Existe alguma pessoa aqui? É a sua decisão. Uma pessoa ali, Deus te abençoe. Existe mais alguém? Mais alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como Senhor? Ele não quer te dar uma religião, mas Ele quer te habilitar para que você possa viver esse ano abundante que nós conversamos aqui. É a sua oportunidade. Você vai ser transformado em filhos de Deus. Existe mais alguém? Ok. Talvez esteja gente me assistindo do outro lado. Se for o seu caso, vamos todos fechar os olhos, vamos pôr a mão no coração. Você que levantou a sua mão, põe a mão no seu coração, e todos nós vamos orar e repetir essa oração. Diga: Senhor, ao ouvir a sua palavra, foi gerado fé no meu coração, e a partir de agora, eu decido crer naquilo que foi dito. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor morreu pela minha justificação, e eu confesso que Jesus é Senhor da minha vida. Pai, obrigado por me salvar. Eu declaro que a partir de agora sou nova criatura, sou santo, sou transformado em um filho de Deus. Todos os meus erros estão no passado, porque de Cristo eu me revesti, e agora passo a ser herdeiro de todas as tuas promessas. Amém. Amém. É isso aí. Você acabou de ser transformado em filho de Deus. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que foi falado nessa noite, é seu agora por direito. E você vai viver esse ano que foi falado abundante em Cristo Jesus. Tá certo? Amém, queridos? Vamos ter uma segunda-feira de vitória no nome de Jesus. Já foi feito. Então, vá em paz, Deus te abençoe, e até terça-feira com o nosso encontro aí no nome de Jesus. Você que nos assiste aí em casa também, uma excelente semana, uma semana abundante de realização de promessas e de tudo que Deus tem falado ao seu coração. Que você tenha paz e tranquilidade durante essa semana. Seja abençoado em o nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Amém e amém.